Olá! Fica aqui que esse vídeo tá com um gostinho de polêmica. É isso mesmo. Gente, eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo. Aliás, faz tempo que eu queria falar sobre isso, mas eu achei que agora era o momento. E esse é um vídeo datado, né? Eu tô gravando em janeiro de 2022 e o motivo que me inspirou aí a criar esse vídeo foi o recente escândalo aí de um suposto coach que levou as pessoas para subir uma montanha, uma atitude aí meio desastrada, que colocou as pessoas em risco. Eu acho que vocês estão a par aí. Se não, é só digitar coach da montanha que vocês vão ver aí as informações. Mas a ideia desse vídeo aqui não é criticar essa pessoa, não é analisar o que ela fez. Na verdade, eu queria trazer aqui pontos de vista para a gente refletir juntos sobre o mercado de coaching. O que é coaching, o que não é coaching. E então esse vídeo está direcionado para quem tem interesse em fazer uma formação, para quem está procurando esse profissional e se depara com mais um escândalo envolvendo o coaching, e fala, e agora? O que é isso? Né? Funciona para mim? Isso é pegadinha? Isso é coisa para ganhar dinheiro? Bom, gente, então, para quem não me conhece, para quem tá aqui a primeira vez assistindo o meu vídeo, meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou psicanalista e coach de carreira, atuando, né, em coaching já há mais de 7 anos. Então, eu achei que era o momento de eu me pronunciar, né? Eu tô muito quieta em relação a isso. De vez em quando eu faço um post e tal. Então, o que que eu queria compartilhar aqui com você? Primeira coisa, o coaching, ele existe. Ele é uma metodologia, ele tem um pai, né? Assim como a psicanálise tem o Freud como pai, e depois tiveram as outras linhas, né, psicanalíticas que beberam da fonte do Freud, o coaching, ele tem um pai, que é o Timothy Galloway, que inclusive ele tá vivo. Ele, na época, né, em 1971, ele que criou esse método, ele era um professor de tênis profissional, e ele percebeu que os jogadores deles, os atletas, né, enfrentavam, além de questões, né, de desempenho físicas, ali eles enfrentavam questões emocionais, de insegurança, de medo, da pressão, né, ansiedade, enfim. E ele entendeu que se ele conseguisse trabalhar esses aspectos emocionais dos atletas, eles teriam uma performance melhor. E a partir daí ele criou a metodologia do coaching em 1971, e a obra inicial, existe um livro que é o The Inner Game of Tennis, ou seja, uma tradução livre, o jogo interno do tênis, né? E a partir daí ele testou com os atletas dele, realmente eles tiveram uma melhor performance, e ele então criou essa metodologia que começou a ser utilizada no esporte. Então, acho que aqui a gente começa a entender o primeiro aspecto central do coaching. Ele é uma metodologia para a conquista de objetivos pontuais. O que quer dizer isso? É um objetivo específico. Então, é vencer um torneio, é capacitar para falar em público, é me ajudar a preparar a minha aposentadoria, é me ajudar a criar um plano de emagrecimento. Então, são pontos específicos. Não é. Eu fiz 3 vezes de propósito. Para tratar depressão, não é para tratar ansiedade, não é para os demais transtornos emocionais, então burnout, tem uma série que eu, né, não vem ao caso aqui. Isso não é uma atribuição do coaching, ele é uma atribuição dos profissionais da área, médicos, então psiquiatras, psicólogos, psicanalistas. Então esse é o primeiro ponto. Depois, quando as pessoas criticam o coaching e falam, ela nem é profissão, ela não deveria existir, num ponto eles estão certos, não é uma profissão. Porque no Brasil o coaching não é regulamentado. Não existe um conselho nacional de coaching que dita as regras, que fiscaliza o comportamento, né, dos profissionais. Não existe isso aqui no Brasil.
E eu não tô falando aqui, nem vou me posicionar se isso é bom, se isso é ruim, mas eu tô trazendo esse ponto de vista para você entender. Não existe. E como é uma palavra em inglês, coaching, né? É treinamento em português, a tradução seria treinamento, e o coach é o profissional que aplica o treinamento, seria o treinador. Então, teoricamente, qualquer pessoa que faça um treinamento, que seja, ela pode falar que ela é um coach, porque não tem regulamentação. Não é falando assim, não, quem é coach é somente a pessoa que fez o curso assim, 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 que tem esse conselho assim, assim, assim. Né? Então, você tem, por exemplo, profissionais aí, personal trainers, por exemplo, que se auto-intitulam coaches. Porque eles, não, eu sou um treinador. Mas ele nunca fez sequer curso nenhum para entender a metodologia de coaching. Porque a metodologia, ela tem premissas, ela tem um código de ética, ela tem uma conduta. Então, o que eu faço quando eu estou diante do meu cliente e acontece assim, 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 assado? O que eu faço, né? Quais são, até onde eu vou, quais são as condutas. Realmente existe tudo isso, gente. Não é uma invenção, não é uma coisa que né, cada um faz como quer. Mas como não tem a regulamentação, cada um acaba fazendo como quer. Este é o problema. Então, quem batizou essa pessoa aí da montanha de coach, nem foi ele mesmo, porque eu fui pesquisar aqui, ele se diz mentor e estrategista digital. Mesma coisa, mentor é outra coisa que é uma atividade que não tem regulamentação. Qualquer pessoa pode ser mentor, qualquer pessoa pode ser consultor, né? Então são termos aí que as pessoas vão se apropriando porque torna o trabalho delas mais sofisticado, né? E aí a gente está exposto a essas barberagens, né? Eu não sei exatamente se essa pessoa fez isso de má fé, se foi ignorância, se foi despreparo, né? Não é esse o ponto aqui. Mas você vai ter, infelizmente, uma gama de pessoas que vão estar num desses lugares. Profissionais que fazem de má fé, profissionais que fazem por ignorância, por achar que não tem uma conduta, enfim. Mas aí você tem uma série de profissionais incríveis, de pessoas que fizeram uma formação sólida, que investiram nisso, que investiram em cursos e fazem um trabalho incrível. Então, vamos lá, o que é o coaching? Eu já estava falando sobre isso. Ele é uma metodologia com começo, meio e fim. Isso é super importante. Um processo de coaching pode durar 2 anos? Não. Ele tem um começo, um meio e um fim. Acabou aquele processo, se você quiser refazer, se você quiser mudar algum aspecto da sua vida e você quiser fazer uma nova fase, ok, mas ele tem que acabar. E ele é destinado a objetivos muito específicos. Então, tem áreas que o coaching funciona maravilhosamente bem, gente. Assim, nos Estados Unidos, ele é uma profissão... não tenho certeza se ele é uma profissão, mas ele é uma atividade nos Estados Unidos que é muito bem remunerada, que é muito bem avaliada. A gente tem ex-presidentes que fizeram o processo de coaching, que tem orgulho de falar, fiz o processo com fulano de tal, melhorou em tais aspectos. Por quê? Porque, por exemplo, para uma questão pontual dessa, quero me capacitar para me tornar um presidente, por exemplo, o processo de coaching é maravilhoso. Ele vai desenvolver as habilidades da pessoa, ele vai identificar os bloqueios, é um negócio com começo, meio e fim, tem data para acontecer, né? Tem algumas questões, então, que você consegue ir avaliando o andamento do processo, né? Então, o processo de coaching, por exemplo, aplicado na carreira, só a carreira, por exemplo, você abre uma gama aí de áreas de atuação. Então, o coach pode atuar com aposentadoria, pode atuar com vocacional, transição de carreira. Eu, por exemplo, trabalho com transição de carreira. Então, eu ajudo as pessoas que estão num momento ali que eu não sei para onde eu vou, já fiz um monte de coisa na minha carreira, não estou feliz, não sei para onde eu vou, não sei como é que eu faço. Então, o processo vai entrar aí, nesse momento
pontual da vida da pessoa, em que ela vai definir uma estratégia, falando aqui do meu caso, ela vai definir uma estratégia. Primeiro ela vai definir, fico onde eu tô e cresço, ou eu abro um próprio negócio, ou então vai definir esse objetivo, esse caminho a ser seguido e como é que eu vou seguir, né? O que eu vou fazer para chegar nesse objetivo. Então, super funciona, né? Então, a gente tem coach financeiro para ajudar as pessoas a lidarem melhor com dinheiro, tem de emagrecimento, tem algumas áreas que eu já acho questionável, que aí eu também não vou trazer aqui para vocês, não fica polêmica demais, eu vou apanhar demais, mas tem algumas áreas que eu já olho com uma certa... Por quê? Porque não é tão específico, você não consegue dimensionar muito o resultado, né? Fica uma coisa muito subjetiva, escapa um pouco do que é o coach. Então, esse é o primeiro ponto. Ele é um mercado difícil, sim, é um mercado... Que mercado que não é difícil? Me fala que eu vou para lá. Que mercado real, de verdade, em que você fala, entrou, você ganhou muitos dinheiros. Todos os mercados são difíceis, são competitivos, você tem um tempo de maturação, não é simplesmente fazer o curso e você vai ter uma fila de pessoas te esperando para serem atendidas, pelo amor de Deus, me atenda, como qualquer profissão. Então, ela exige uma dedicação, ela exige uma formação, que te traga essas condutas, que te traga essas premissas, que te ensine a estar na frente de um cliente e que é um ser humano e entender as angústias dele ali, o que ele está te trazendo, né? Então, ter uma conduta ali no setting, né? Ou seja, dentro da sala de atendimento, mesmo que seja uma sala online, né? Então, o coaching, ele tem essa vocação. Ele pode ser usado como coadjuvante em alguns processos multidisciplinares? Então, pode. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja com uma depressão estabilizada, em que ela está sendo acompanhada por um psiquiatra, que ela está sendo acompanhada por um psicólogo, ela pode procurar um coach de carreira. De repente, ela ficou muito tempo fora, e aí ela quer voltar, e aí esse coach vai ajudá-la só a se reposicionar? É possível, desde que todos os profissionais estejam alinhados e estejam se falando, né? Entende? Então, o coaching, ele não anula a presença de um psiquiatra, ele não anula a necessidade de um psicólogo, ele vai andar junto. E esse seria o mundo que eu considero ideal, né? Que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar de atuação e um não concorreria com o outro, né? E aí eu queria falar um pouco de algumas questões que eu acho que vem muito à tona. Então, o coaching, para você entender, não é só ajudar você a conquistar o seu objetivo. É aquela coisa, vai lá, você vai conseguir. O medo é uma criação, o medo não existe, né? Vamos lá que você vai conseguir, eu tô aqui do teu lado. Isso não é coaching, gente. Eu não sei o que é isso, motivacional, sei lá, mas isso não é coaching. Porque o coach de verdade, ele vai olhar para a pessoa e falar assim, tá, você deseja isso? Deseja? Beleza. É exatamente, e você está preparado para o que você deseja? Então, o processo sério, ele vai testar aquilo que você deseja. Por quê? Porque se você deseja algo, mas você não conseguiu até agora, é porque duas coisas vão acontecer. Você vai precisar fazer coisas que você não fazia e vai precisar deixar de fazer coisas que você fazia. E aí você está pronto, preparado, aguenta? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa me procurasse e falasse, eu quero ser vice-presidente em 2 anos da empresa em que eu tô, como é que eu faço? Então, a gente iria testar, tá, o que é ser vice-presidente? O que você precisa fazer? O que você vai abrir mão? Porque esse é o ponto. O que você vai abrir mão para conseguir aquilo que você quer? Você vai deixar de ver a sua família, você vai fazer
determinados investimentos em tais estudos, né, cursos, você vai ter que adquirir hábitos que talvez não estejam coerentes com o seu jeito, então ser mais vendedor, ser mais político, enfim, né? Então, o coaching, o processo sério, ele vai testar o seu desejo, para saber se você está pronto, se dá para ser em 2 anos, talvez você sim, mas não seja em 2 anos, seja em mais. Talvez você descubra que esse desejo não é um desejo teu, ele foi um desejo implantado, ele é um desejo ali do meio em que você vive, e aí você, na verdade, você queria ser artista, né, e queria estar pintando quadro, mas você tá lá falando para mim que quer ser vice-presidente. Então, o coaching sério, ele vai testar o seu desejo, né, para entender. E como é que a gente testa esse desejo? Através das sessões, através das tarefas. Então, a pessoa sai de uma sessão de coaching, ela vai testar coisas na vida real. Então, eu vou dar um exemplo para você entender. Eu tinha uma cliente que ela era o tipo formiguinha, trabalhava muito bem no escritório, entregava bastante resultado, mas ninguém promovia ela, ninguém percebia ela. Ela entrava e saía, né? E só trabalhando, e ela via outras pessoas sendo promovidas e ela não. Te parece algo conhecido? É uma situação real? É uma situação muito comum. É o funcionário formiguinha, né? Trabalha quietinho, fica no lugar dele, só preocupado em entregar, esquece de fazer a divulgação daquilo que ele entregou. Então, qual era o desejo dela? Eu quero subir aqui na empresa, eu quero uma promoção. Legal. E a gente foi trabalhando isso, era um desejo realmente que ela queria, e só que ela precisava se expor, ela precisava se mostrar mais. E aí a gente foi definindo nas tarefas, que é o que eu chamo de baby steps, né? Passos de bebê. A cada sessão ela fazia algo ali no trabalho dela, na vida real, que era um passinho além. Não é chegar, por exemplo, e colocar ela numa reunião para 180 pessoas e ela fazer um PowerPoint de 1 hora, de repente, falando sobre os resultados dela. Isso não é sustentável. Por quê? Porque ela não vai sair de uma pessoa quietinha, introspectiva e de repente fazer um show pirotécnico. Então a gente foi galgando passinhos. Tá, o que você pode fazer a mais que você não faz? Eu sei lá, 10 reuniões mensais, eu só vou em 5. Ah, será que você pode ir um pouco mais? Nessas reuniões mais né, expositivas? Mas eu entro muda e saio calada da reunião. Ah, será que você pode, em uma reunião, falar alguma coisa, fazer um comentário? E foi assim que a gente foi crescendo com ela, até que ela começou a participar de reuniões internacionais, e aí sim, depois de um tempo definido, que a gente definiu que seria um tempo real em que as pessoas eram promovidas na empresa dela, ela foi promovida. Então, gente, o coaching funciona, mas é dentro desse limite. Eu não acredito em coaching de alta performance. É isso, eu tô dando a minha opinião aqui. Por quê? Por que não, Vanessa? Porque o coaching de alta performance, ele não é sustentável. Você vai conseguir entregar, mas você vai ter que abrir mão de muita coisa, muito mais coisa do que em um outro cenário. Você vai ter que se expor muito mais, você vai ter que mudar coisas em você de uma maneira muito mais gritante. E aí o que acontece com um atleta de alta performance, por exemplo? A carreira dele é curta. Começa cedo, começa com uns 20 anos, acaba com 35, o corpo da pessoa tá todo exaurido, musculatura de um jeito, joelho de outro. Então, eu acredito num coaching sustentável. Pequenos passos que vão te levar mais longe. Por que eu tô contando isso para vocês? Para deixar um pouco mais claro o que é o coaching, né? Então, são questões pontuais, são feitos testes reais, então a pessoa vai para a vida real bom, eu tenho dificuldade em falar em público, né? Que era o caso dessa minha cliente, mas você consegue, sei lá, falar uma frase, um comentário, preparar algo para falar, né?
Ah, eu acho que eu consigo. Fiquei nervosa, mas consegui. Beleza, então próximo. Então eu vou te dar um passinho a mais. É que nem um game, gente. Ninguém entra no game, né? Lá no nível Master Ninja, logo de uma vez. Você vai entrar no primeiro nível, no nível iniciante. Você vai se desenvolvendo, você vai ganhando força, musculatura, habilidade. E aí você vai galgando até chegar no nível Master Ninja Plus. Se é do teu interesse. Porque nem todo mundo também precisa estar em alta performance, né? Enfim, é isso que eu tô falando. Então, esse é o primeiro ponto. Para que serve o coaching? Questões pontuais e, no meu caso, carreira super funciona. E outro ponto que eu queria ressaltar para vocês é essa questão agora do mercado. Então, eu estava falando, é um mercado difícil, competitivo, como qualquer outro mercado, e ele incomoda muita gente, né? O coaching bem feito, ele traz resultado e ele incomoda muita gente. Senão, a gente não teria tanta gente olhando para os casos que deram errado de coaching. Porque só aparece os que deram errado, ninguém fala os que deram certo. Por quê? Então, eu já te coloco aí essa dúvida. Por que só aparecem os desastres, né? Os caras, né? O charlatão, aquele que o engodo, né? Outro dia, o ano passado teve uma matéria na Globo também, falando que era engodo, que cobrava caro. Então, minha questão é essa, gente. O coaching, ele incomoda. Incomoda um setor do mercado, que é um setor também muito difícil, muito competitivo, e que o coaching apresenta algumas vantagens para o cliente, né? Então, ele é um processo com começo, meio e fim. Por ser específico, né? Por ser um objetivo específico, eu consigo mapear resultado, coisa que em outras terapias eu não consigo. Então, isso é complicado, né? Então, porque a gente sabe, o nosso cliente, o nosso paciente, ele quer resultado. E tem algumas terapias que o resultado, ele é mais a longo prazo, ele é mais subjetivo, né? E eu tô falando disso por experiência própria como psicanalista, né? Então, o coaching, ele se apresenta como uma fórmula de obtenção de resultado muito mais palpável do que outras terapias. E isso incomoda o mercado, né? Que vai trazer, então, essa tentativa de ficar queimando o filme do coaching. Porque se ele fosse algo que não funciona, pensa comigo, ele desapareceria. Simplesmente ninguém contratava. Mas por que ele não desaparece? Porque ele funciona e ele incomoda. E não precisa ser assim, não precisa ser assim, porque o coaching, como ele foi, ele bebeu de várias fontes, o Timothy Galloway, ele ele construiu a teoria dele, não foi do nada. Ninguém cria as teorias do nada. Ele foi bebendo da fonte da cognitivo-comportamental, né, da terapia cognitivo-comportamental. Ele bebeu da fonte da psicologia positiva, das filosofias orientais, da humanista. Então ele foi juntando um quebra-cabeça. Por isso que então o coaching, ele é muito maleável. Ele se adapta. Então, ele pode ser usado, por exemplo, por um psicólogo, numa abordagem que queira olhar uma questão pontual que o paciente dele está trazendo. Então, o coaching, ele não precisa ser um inimigo. Ele não precisa ser, vai roubar o meu mercado. Você pode, se você, psicólogo, psicanalista que está me ouvindo e está torcendo o nariz, as metodologias vão evoluindo. Por quê? Porque é impossível você avaliar você cuidar do teu paciente sem levar em consideração a época em que ele vive e o contexto que ele está inserido. O coaching, ele não precisa ser um inimigo. Então, o coaching, ele é mais uma ferramenta. Ele pode servir para estruturar o seu atendimento, ele pode servir para você, como é que eu vou olhar para o meu cliente, quais são as etapas que eu preciso percorrer com esse meu cliente ou paciente, né? Ele não precisa ser um inimigo. Então, o meu ponto de vista aqui são esses dois. Para que serve o coaching? Para você entender. Ele está sofrendo um tipo de pressão
porque ele traz resultados, a remuneração dele é muito maior, você pode cobrar muito mais numa sessão de coaching do que numa sessão de psicanálise ou de terapia, porque ele tem começo, meio e fim, você faz um pacote, você parcela, a pessoa passa no cartão, abre o crediário, isso falando do ponto de vista aqui comercial. Porque ele tem essa possibilidade de ser empacotado. Né? Então, ele feito com ética, ele feito por um profissional que tem bagagem, que entende a dinâmica que está acontecendo ali entre ele e o paciente dele, ele tem tudo para dar certo, né? Então, esse é o meu convite para você refletir a partir desses dois pontos de vista, entendendo que para que serve o coaching. Então, a maioria dos casos que a gente vê que não deram certo foram pessoas que prometeram coisas que não é do coaching, que fizeram coisas que não era da abordagem, né, dessa metodologia, que não era que não era o objetivo dele, né, do coaching. Então, por isso deu errado, né? Tentaram prometer coisas aí que não são alcançáveis, né? E aí, pro próximo vídeo, o que eu separei aqui pra gente conversar? As armadilhas. Quais são as armadilhas que envolvem esse universo? O que acontece ali quando você está na frente do teu cliente e você começa a falar e ele começa a te admirar? Quais são as expectativas ali do teu cliente em relação a você? O que acontece ali que descamba, né? Que pode descambar para aquele coach que não sabe o que está acontecendo ali na hora, é muito fácil descambar, né? Esse, então, é o assunto do nosso próximo vídeo, as armadilhas. E aí eu vou te ajudar a escolher melhor, como é que eu escolho um coach, como é que eu vou saber, né, me garantir aqui de que eu tô com um profissional que realmente pode me ajudar com o meu objetivo. Tá bom? Então, eu falei, né? Fica aqui então o convite para vocês comentarem. Vamos manter uma conversa legal, gente, né? Vamos trocar aqui informações. O objetivo do vídeo é essa reflexão e trazer o ponto de vista de quem acredita no mercado, de quem trabalha, de quem tá, né, já tô há tanto tempo e sabe tudo que o coaching pode fazer pelas pessoas, ok? Então, até o próximo. Tchau!